Boa noite, igreja. Boa noite a você que nos assiste aí de casa. Vamos colocar de pé, igreja. Vamos juntos adorar o nosso Deus e declarar que nosso alvo é Cristo, pois Ele é o único merecedor de todo o nosso louvor e adoração. Amém? Alto, eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho, e dessa estrada eu não me mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Que isso não seja apenas palavras, mas seja verdade dentro do seu coração. Que seu alvo seja Cristo, que Ele seja o primeiro em sua vida. Por isso vamos declarar mais uma vez que nosso alvo é Cristo, que vamos avançar e vamos vencer, pois Ele está do nosso lado, Ele está junto conosco em todas as situações. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Te adoramos, Senhor. Seja exaltado essa noite, neste lugar, ó Pai, pois tudo é para Ti, ó Deus. Aleluia, Pai do Senhor.
Você pode se assentar, por gentileza. Que bom que você está aqui conosco. Você que nos assiste pela internet também, seja muito bem-vindo. E se por um acaso nós temos pessoas aqui essa noite que estão nos visitando pela primeira vez, gostaríamos de dar um presente para você no final da nossa celebração. É só você passar ao final, ao seu lado direito vai ter a nossa equipe para poder entregar um presente de primeira viagem na nossa IPI de Sertanópolis. E a gente agradece a sua visita e esperamos que você venha outras vezes e mais vezes para participar conosco. Você que é membro aqui da IPI de Sertanópolis, essa semana é a última semana que você tem para poder dar o seu nome, para poder participar do nosso encontro de líderes ou nosso treinamento de liderança. No caso, você pode dizer, mas pastor, eu não sou líder, não participo de um pequeno grupo, não estou no ministério, mas a proposta desse curso é que a gente possa aprender a liderar a nossa vida, liderar o nosso coração, liderar a nossa história em meio a esse tempo de crise, de pandemia que nós vivemos. Nós vamos falar sobre autoconhecimento, nós vamos falar sobre autodisciplina, nós vamos falar sobre autorresponsabilidade, tudo aquilo que diz respeito à minha gestão em meio à vida que eu levo, em meio à história que eu experimento, tá bom? Então, se você tem interesse de participar, é aberto a qualquer pessoa, mas é pelo Google Classroom. E para que você possa fazer isso, você precisa receber um código e entrar lá no nosso aplicativo. Para isso, a gente precisa do seu número de telefone, sua inscrição na secretaria, que a gente vai enviar o passo a passo e o código para você participar conosco, tá bom? Também aos domingos, nós estamos com uma série de mensagens que tem por título Cuidando da Família. Então, de hoje até o final de outubro, nós vamos falar apenas sobre família, e família de todos os sentidos. Aquela família que é composta por pai, mãe e filhos, aquela família que é composta por mãe e filhos, aquela família que é composta por marido e mulher, aquela família que é composta por marido e filhos, aquela família que é composta por uma pessoa que está casada pela segunda vez. Nós vamos falar sobre tudo isso e explicar do ponto de vista bíblico como cuidar dessa família que Deus nos deu e que precisamos preservar. E como o nosso tempo de celebração não é suficiente, nós temos em torno de 1 hora aqui de celebração, nós vamos aprofundar esse assunto sempre na quinta-feira posterior. Então, o assunto que nós falarmos hoje, ele será aprofundado na quinta-feira online apenas, não adianta vir fisicamente, que estará fechado, com o tema do nosso estudo bíblico, que é Cuidando da Família em Tempos de Pandemia. Então, tudo que for ministrado hoje, nós aprofundaremos na próxima quinta-feira, às 20 horas. Então, é um recurso a mais para você aprender mais, desenvolver mais e receber mais ensinamentos sobre esse tema de família que é tão importante. Talvez você esteja aí na internet dizendo, e aí pastor, quando é que a gente vai poder voltar? Ainda não dá, o grupo de risco ainda não pode participar. Mas nós estamos preparando para o mês da criança uma surpresa muito especial, tanto para a criançada, como também para o nosso fruto maduro, para as pessoas que estão na melhor idade e não podem participar conosco aqui nesse espaço. Então, aguarde que, diante do tempo que nós vivemos, de instabilidade, algumas coisas são permitidas, outras não são permitidas, daqui a pouco abre, daqui a pouco fecha. Nós estamos esperando para organizar uma coisa e poder avisar com antecedência aqui, mas nós estamos preparando algo para as nossas crianças e para a melhor idade, que nós não esquecemos deles. Todos os domingos esses assentos ficam ainda faltando muita gente. As nossas crianças, o pessoal do grupo de risco faz muita falta para nós. Obrigado por você estar aqui, mas a grande verdade é que ainda há um buraco na nossa comunidade dessas pessoas que não podem estar celebrando conosco, infelizmente, mas para isso a gente quer criar recursos para poder atender crianças e grupo de risco da melhor maneira, mais segura possível, e mesmo assim mostrando nosso amor e nosso carinho por eles, tá bom? E na próxima terça-feira a gente tem a série de mensagens, histórias e vitórias, porque toda vitória tem uma história por detrás. Então eu convido você a vir e conhecer, porque todas as terças-feiras a gente começa com a história da vitória e depois a gente vai ver os bastidores dessa vitória. Então, por exemplo, terça-feira nós falamos sobre a vitória de Josué. Nós pegamos apenas o versículo que falava, e Josué venceu, né? Mas Josué venceu como? E aí nós pegamos toda a trajetória de história para a vitória e vamos dissecar e vamos fazer uma avaliação de todo esse processo para que isso também possa ser aplicado na nossa vida. Então, terça-feira você é convidado para vir, assistir online, convidar alguém para vir, convidar alguém para assistir online, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas com uma palavra de bênção, de esperança para os corações que precisam. Aliás, quero também dizer que o reino de Deus continua precisando, né, das suas contribuições, das suas ofertas. Eu quero louvar a Deus por toda a sua participação nisso. Esses gasofilaços que estão aqui na frente, nós chamamos de gasofilaços, mas são urnas para receber a sua oferta. Qual que é o propósito disso? Quando nós viemos aqui à frente, ou quando nós depositamos nosso dinheiro, como o pessoal do grupo de risco tem feito através do sistema online, na secretaria, nós estamos dizendo duas coisas. Primeiro, eu consagro as minhas finanças ao Senhor. É uma consagração. É dizer que o dinheiro que eu tenho está consagrado, está protegido pelas mãos de Deus.
E a segunda coisa no dízimo e na oferta é nós dizemos: Senhor, muito obrigado, eu sou grato pelo que o Senhor tem me dado e tem me sustentado. Então, quando você vem à frente, ou quando você oferta ou dizima, você diz duas coisas com o seu ato. Você diz: obrigado, Deus, e receba, Deus. Consagração e gratidão são dois atos na nossa contribuição. Por isso que nós não cansamos de falar sobre essa oportunidade. Nós não apelamos aos nossos visitantes: vocês são bem-vindos, e se não podem contribuir, você tem que ficar aqui conosco na maneira mais confortável possível. Mas se você pode e quer contribuir, você também fica à vontade para dizer essas duas coisas: consagração e gratidão. E os membros da igreja sabem como fazer isso e têm feito isso de uma maneira tão extraordinária nesses dias. Vamos colocar em pé, nós vamos consagrar nossos dízimos e ofertas e depois nós estaremos cantando. E na canção, você pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo, sua oferta, e você durante a semana pode fazer isso através dos recursos online ou na secretaria da igreja. Pai, nós consagramos a Ti o nosso culto, consagramos a Ti a nossa celebração, consagramos a Ti a nossa adoração. Tudo é dado ao Senhor e ao nome do Senhor, inclusive aquilo que nós temos e possuímos. Recebe as ofertas, os dízimos que vão ser entregues no seu altar, aqui e durante essa semana, nos outros recursos. Que o Senhor possa abençoar cada mão, porque cada um estará dizendo e cada uma estará declarando: eu agradeço pelo sustento e eu consagro ao Senhor toda a minha vida financeira. É isso que nós fazemos ao devolver e ao sermos fiéis. E o Senhor certamente será fiel e proverá para nós todos os recursos que precisamos para honrar e glorificar o seu nome. Receba a nossa adoração, receba nosso culto, receba a nossa contribuição e a nossa vida no seu altar, em nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente e devolver dízimos e ofertas. Cristo é o Senhor da minha salvação, e não há nada além de Ti que me traz satisfação. Nas provações eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo és para mim. Cristo, meu bem maior, minha alegria e salvação. A esperança que nunca falha, o céu é o nosso lar. Nas tempestades eu louvarei ao Deus de amor. Seja a glória. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo és para mim.
és tudo em mim, Cristo, és tudo em mim, tudo que eu preciso está em ti, tudo és para mim, eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais, eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor Jesus. Adoramos a um Deus que é amor, Deus que nos ama incondicionalmente. Não importa o que você acha que você é, não importa o que você acha que você fez. Eu quero te dizer essa noite que Ele te ama dessa forma que você é, apesar dos seus defeitos, apesar do que fazemos durante a semana. Às vezes esquecemos o Senhor, isso é uma falha nossa que não podemos cometer, mas Ele te ama, Ele quer o melhor para a sua vida. Por isso é preciso que você volte os olhos para Cristo. Oh Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse amor incondicional, ó Pai, que só vem do Senhor, ó Pai. Que não quer nada em troca, conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar, nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Você parar de me amar, nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é
esse amor, ó Pai. Não há nada que possamos fazer para alcançar esse amor, ó Deus. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Pai, esse amor é inexplicável, ó Deus. E essa noite agora eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos ensinar a amar como o Senhor nos ama, ó Deus. Pois é preciso que esse amor, ó Pai, entre em nossas vidas, ó Pai, para que possamos fazer a diferença onde vivemos, ó Pai, para que nossa família seja restaurada, ó Deus. É preciso que esse amor entre em nossas vidas, ó Pai. Deus, venha nos falar essa noite como amar melhor a nossa família, ó Pai, como amar melhor as pessoas, ó Pai. Vem derramar esse amor sobre nós, ó Pai, para que possamos transmitir, ó Pai, no dia a dia, ó Pai, pois precisamos mais e muito mais desse amor, ó Deus. Vamos declarar mais uma vez suas vozes, que amor é esse? Esse amor nos constrange, esse amor nos faz diferente, ele nos transforma, ele nos faz novo. Oh Pai, te adoramos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus. És bem-vindo neste lugar, ó Pai. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Pode se assentar. Que você possa sentir abraçada e abraçado por esse imenso e grande amor, e você que está na sua casa possa ter sentido esse amor que nos envolve nesse lugar, também envolvendo você e a toda a sua família. Nessa questão da pandemia, nós precisamos fazer algumas alterações em relação à eleição dos nossos oficiais. Nós gostaríamos que a eleição dos oficiais não tivesse vencido ou não precisasse ser feita no meio da pandemia, né? As eleições acontecem de 3 em 3 anos. Quando você escolhe um presbítero, ou uma diaconisa, ou um diácono, você escolhe por 3 anos. E venceu justamente agora no mês de outubro. Poderia vencer mais no ano que vem, né? Mas nós vamos precisar fazer essa eleição da mesma maneira, porque senão a igreja fica sem presbíteros e a igreja fica sem diáconos, e diaconesas são os 2 cargos oficiais da nossa comunidade. Então, você que é membro da IPI de Sertanópolis, você tem uma responsabilidade em votar, e nós queremos ajudar você a fazer isso, tá bom? Como? No dia 8 de novembro, vai ser um domingo, nós estaremos organizando a nossa assembleia para a eleição dos oficiais, e com as cédulas de presbíteros e depois as cédulas de diáconos e diaconisas. Quem vir no culto da manhã receberá a cédula, assinará a lista de presença, votará no culto. Quem vem no culto à noite, assinará a lista de presença, receberá a nossa cédula de votação e votará também no culto. Culto normal, tudo acontece da mesma forma. A única coisa é que na entrada os membros têm que assinar o nome e receber a sua cédula para poder votar. Os irmãos que estão na internet, que estão no grupo de risco, terão um dia todo para votar na igreja. Nós estaremos com uma cabina de votação aqui, como se faz, né, na votação aqui no sistema eleitoral brasileiro. Lógico que não eletrônica, né? Mas você vai ter a cédula para você vir o dia todo aqui durante o domingo, porque a nossa assembleia começa de manhã e acaba no domingo após a nossa celebração. E você que não pode descer inclusive do carro, pessoas que estão, né, mais fragilizadas, inclusive com a saúde ou alguma coisa assim, ou tem até as suas dificuldades para poder se locomover, nós teremos uma equipe para poder fazer a votação no estacionamento da igreja. Então você vai fazer a votação, sistema drive-thru. Você chega, alguém assinala a sua presença, você recebe a cédula, vota, coloca na urna e estará feita a sua votação, e o resultado depois será divulgado aqui na igreja assim que terminar, tá joia? Então é importante que você
membro da igreja, reserve essa data 8 de novembro para poder participar das eleições de oficiais, presbíteros, diáconos e diaconisas, e os nomes serão divulgados para vocês, quem são os nossos candidatos. A partir da semana que vem, você poderá escolhê-los e votar para representar você aqui na nossa comunidade, tá joia? Vamos falar hoje sobre família mais uma vez, então. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema Cuidando da Família, mas com um tema um pouco mais específico sobre as prioridades e os desafios da família atual. Prioridades e desafios da família atual. A grande verdade é que nós vivemos num período da história que é chamado de pós-modernidade. A pós-modernidade, ela alterou a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente lida com dinheiro e capital, a forma como a gente se relaciona em sociedade, com as instituições, de hierarquia. A pós-modernidade colocou o mundo de ponta cabeça. Alguns valores foram deteriorados, deturpados, outros foram restabelecidos e originados desse período. Para você entender o que é a pós-modernidade, os dias atuais que a gente vive e como ela mudou o nosso conceito, você pode, por exemplo, elaborar o conceito de descartável. Numa sociedade agrícola, numa cidade pré-industrial, não existia esse conceito de descartável. Tudo era aproveitado. Não existia embalagem plástica, garrafa PET, não existia sacolinhas, não existia caixa de papelão. Tudo, não havia sobras, não havia excedente. E quando chega a pós-modernidade, então, começa a ser um processo de excedente demais. E hoje, nós nos relacionamos com as coisas descartando com muita facilidade. É fácil descartar comida, é fácil descartar materiais eletrônicos, e é fácil descartar até pessoas. Tudo isso é resultado de uma mentalidade dos nossos dias, principalmente da nova geração que surge aí, inclusive na era digital, a partir dos anos 2000, que hoje tem em torno dos seus 20 anos de idade. Ou seja, nós estamos num período altamente conflituoso justamente para o que diz respeito ao conceito de família. A família também foi alterada no seu conceito desde a antiguidade. Nós dividimos a história em 3 períodos: a antiguidade é antes de Cristo, a idade moderna de Cristo até a Revolução Industrial, e a modernidade, ou idade contemporânea, é o que nós estamos vivendo hoje. Dentro dessa idade contemporânea tem um espaço muito específico que somos nós hoje, que temos uma mentalidade completamente diferente do que a dos nossos ancestrais. E nós estamos rompendo com algumas estacas que eles estabeleceram para nós, principalmente no que diz respeito à nossa família. E essas estacas podem ser altamente perigosas se forem removidas. E já tem dado sinais disso. Muitas famílias, por remover estacas preciosas, que são fundamentos da vida cristã e da nossa felicidade plena enquanto indivíduos, têm pagado um preço elevadíssimo por isso. Têm sofrido as consequências por isso. E muitos assistem isso de uma maneira muito pacata. A nossa sociedade hoje se tornou uma sociedade altamente omissa. E eu fico me perguntando, por que será que nós ficamos nessa passividade mortal? A família, ela é o alvo da destruição dos dias atuais. A família é a que tem sido mais impactada pelas mudanças que aconteceram nas plataformas digitais, nas mudanças que aconteceram na nossa relação com mídia social, nas mudanças que aconteceram com a ideia do capital. Quem foi mais afetado? Foi a igreja? Também, mas o núcleo familiar, pela nova maneira que nós escolhemos de vida nos dias atuais, foi frontalmente afetada, e ela continua sendo o alvo. E nós assistimos isso passivamente. Assistimos nos anos 2017, 2018, a entrada da cartilha ou do kit gay, entrando nas escolas, nos colégios, e assistimos isso passivamente. Nós estamos assistindo ao divórcio sem culpa desde a década de 80 e fazendo com que isso se torne cada vez mais palatável, agradável e não tão indigesto para a nossa sociedade atual, tolerando, aceitando, reconhecendo e até aplaudindo alguns casos, como coragem, como liberdade e como até mesmo disposição para a felicidade. Nós vamos aceitando a família sendo destruída, maltratada, judiada, e essa passividade mortal está fazendo a gente cruzar os braços. Por quê? Por que a gente não esboça a reação? Por que a família é afetada bem debaixo do nosso nariz e a gente não atua, não levanta uma bandeira, nós não abrimos a nossa voz para que ouçam o que a palavra de Deus tem a dizer? Por que essa passividade mortal? Deixa eu fazer uma associação com um outro evento, para que talvez isso possa ilustrar. Eu gosto de fazer comparações para que isso possa enriquecer a nossa forma de entender o assunto. Eu tenho feito um curso de pós-graduação baseado nas ciências humanas, e esse curso tem me aberto a mente para estudar o que tem acontecido, principalmente na nossa maneira de viver em relação até à própria sociedade. E nesse curso nós estamos estudando a história dos conflitos e das guerras humanas. Eu sempre tive uma crise
E sempre tive uma dúvida. Vocês conhecem o Holocausto, ou morte dos nazistas? Algo que me impacta, que eu sempre tive curiosidade de estudar muito e estou tendo a oportunidade de estudar através desse curso. O que aconteceu? 6 milhões de judeus foram sacrificados, foram mortos como animais, em campos de concentração, trabalho forçado ou câmaras de gás de extermínio. O que aconteceu? Eles eram 12 milhões. Por que eles não esboçaram nenhuma reação? Por que eles não se organizaram? Por que eles não se levantaram? Numa determinada noite, eles receberam uma ofensa grande chamada de Noite dos Cristais. Os alemães começaram a quebrar suas lojas, começaram a atacar suas casas, eles começaram a ser ofendidos publicamente e até mesmo vítimas de violência na rua. E sabe o que eles fizeram? Nada. Uma passividade mortal. E aí, nesse curso, o professor estava explicando o porquê que eles eram tão passivos assim. É porque eles tinham se acostumado com a perseguição. Eles tinham se acostumado a ser maltratados. Desde a década de Moisés, eles foram maltratados pelos egípcios, depois eles foram maltratados pelos babilônios, depois eles foram maltratados pelos assírios, depois eles foram maltratados pelos romanos, sendo expulsos de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, depois eles foram maltratados pelos muçulmanos na Península Ibérica, nos anos de 1300, depois eles foram maltratados por Hitler. Eles estavam acostumados a serem perseguidos, vítimas de ódio, de intolerância, antissemitismo. Para eles, era só mais uma onda de revolta das pessoas contra eles. Para eles, não ia passar de aquelas ofensas, aquelas agressões, mas que depois as coisas iriam voltar à normalidade. Estavam tão acostumados com a perseguição e os maus tratos, que eles não notaram que eles estavam caminhando para um destino mortal. Dos 12 milhões de judeus, só ficaram 6 para contar a história. Em cada família, umas desapareceram completamente, mas o normal era que um resistisse a cada 8 pessoas dentro da própria casa. Você já pensou? E é exatamente na mesma proporção de desastre, na questão da destruição familiar a nível global, que a nossa passividade tem feito. Nós estamos nos acostumando num estilo de vida que tem matado a família, destruído o lar. E sabe por que a gente não esboça a reação? Porque a vida é assim. Porque o mundo está assim, porque as coisas mudaram, ou porque eu aprendi a ser assim. Nós não estamos notando a letalidade, a mortalidade de comportamentos abusivos dentro de matrimônios, comportamentos isolacionistas, onde as pessoas vivem uma privatização do eu, onde eu não me toco com o outro dentro da própria casa. Nós estamos vivendo um ambiente mortal para as casas, e nós não estamos atentos, porque ficou normal, a gente se acostumou, a gente se habituou. Afinal de contas, a cada 10 casamentos, 4, 5 dá errado. Casamentos de papel passado. Você sabia que a média de cada 10 casamentos, que não são casamentos, são união estável, amaziado, coabitação, de cada 10 casamentos, 8 não terminam? 8 são desfeitos, a cada 10, 8. Quais são as garantias desse mundo que nós estamos vivendo, queridos, que tem valorizado a família? Nenhuma. E o porquê que a gente é tão passivo? Por que a gente aceita? Por que a gente tolera? Por que não levantamos a nossa voz? Por que a gente não se posiciona? Porque a gente se habituou a uma passividade mortal. E essa passividade mortal, ela se dá em 3 elementos. Eu vou explicar rapidamente. São palavras difíceis no nosso vocabulário, mas depois que eu explicar, você vai saber que isso se afeta, te toca. Isso nos influencia diretamente. Primeiro, o que nos toca diretamente é o relativismo. O que é isso, pastor? No mundo onde tem muitas verdades, não existe uma verdade única. Essa que é a palavra do relativismo. Você tem a sua, eu tenho a minha, eu respeito a sua, você respeita a minha, cada um tem a sua verdade, o que importa é ser feliz. Não importa. Você tem a sua esposa e tem outras tantas, você está feliz com isso? Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua escolha, cada um tem... Se você está feliz, parabéns. Você está joia. Cada um tem a sua verdade. Nas universidades, quando nós vamos, nós entramos lá e cada um tem uma pluralidade de verdade. Agora eu digo para vocês, no mundo que não há verdade nenhuma, como é que pode se sustentar? Se eu tenho a minha verdade, se eu resolver pegar uma metralhadora e sair matando crianças, porque eu não gosto de crianças, quem diz que isso é errado? É a minha verdade. Você já pensou nisso? Se eu posso, por exemplo, dizer o fulano lá está abusando de meninas menores de 18 anos, e para ele é agradável isso, e tranquilo, ele está feliz, as meninas não estão sendo forçadas,
Está tudo certo, gente, está tudo certo. O que importa é que as pessoas estejam felizes. É a vida dela, é a verdade dela. Só que a Bíblia desmonta esse argumento, pessoal. Porque a Bíblia diz que não tem várias verdades, a Bíblia diz que só tem uma, Jesus Cristo. E se nada que se compara ao modelo Cristo de vida é uma verdade. Tudo pode ser destruído. O abuso, a violência, a chacina, não é o modelo de Cristo. Não é. O vantagismo, o desejo de anulação do outro, a mentira, o engano. Queridos, eu posso ser um mentiroso e falar para as pessoas, eu estou bem assim. O que você tem a ver com a minha vida? Eu posso mentir para a esposa, para os filhos, mentir para a sociedade toda. Afinal de contas, cada um tem a sua vida e cada um tem a sua verdade. Só que a Bíblia derruba esse argumento quando diz Cristo é a verdade em João capítulo de número 8. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há muitas verdades nesse mundo, só tem uma, Jesus. E tudo que eu quero provar nesse mundo tem que passar pelo microscópio ou pelo telescópio de Jesus Cristo. Se não entra no padrão de Cristo, é mentira e deve ser rejeitado. Como eu trato a minha família, como eu sou pai, como eu sou cidadão, como eu sou crente. Se não enquadra em Jesus, você pode ter a sua verdade, mas ainda é uma mentira. Não, porque na minha opinião, pode ser até a sua opinião, mas se não enquadra no caráter de Cristo, é uma mentira completa. E você sabe que 99,9% de verdade é uma mentira total, ainda não é uma verdade. Ou é verdade, ou é mentira nesse mundo de faz de conta que a gente vive, e a família está sendo afetada por isso. Segundo, é o individualismo, é o eu no centro, é o estar, é a privatização, é de foro íntimo, ou seja, o que depende é de mim, é subjetivo, eu interpreto, eu faço. Tem umas coisas que eu não consigo entender. As pessoas casam, as pessoas criam filhos, as pessoas compartilham a casa e querem viver isoladas dentro do seu próprio mundo, ainda quer viver vida de solteiro. Irmão, não casa, cara. Você está me ouvindo aí, está pensando em casar, quer viver vida de solteiro o resto da vida? Não casa. Viva solteiro então, aí. Para que colocar outras pessoas para sofrerem perto de você? Ah, mas é a minha privacidade, é o meu tempo, é o meu dinheiro, é o meu carro, é a minha vida, o meu sonho. E nessa vida de privatização, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu acho que os outros não são afetados. E a Bíblia desmonta esse argumento, quando ela diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque isso é uma cadeia, uma reação em cadeia. O que eu faço afeta você, o que você faz me afeta, o que eu faço afeta meus filhos, afeta a minha geração do futuro e minha família do futuro. Ninguém é uma ilha nesse mundo, todas as minhas atitudes têm respostas, todos os meus atos têm consequências, em pessoas e não em coisas. Esse mundo que diz que você faz o que você quer e você é responsável por isso, é mentira. Tudo que você faz vai voltar para as pessoas que estão próximas de você e até as que estão distantes. Não existe essa ideia de privatização da vida, onde eu faço e as coisas ficam restritas ao meu quadrado, ao meu círculo de reação. Todos são afetados. E a Bíblia desmonta isso quando diz, ama o próximo como a ti mesmo. Porque é uma reação, há uma conexão, há uma rede de conexão chamada humanidade. E não dá para dizer que nós não somos afetados. E por fim, secularismo. O que é secularismo, pastor? Secularismo, você vai ficar agora mais consciente disso, é o contrário de mundano. Ou melhor, de sagrado. É a mesma coisa de mundano. Secular e sagrado. Pastor, eu posso ouvir música secular? Pastor, eu posso ouvir música sagrada? Você entendeu? Essa ideia de que eu tenho espaços sagrados na vida, onde eu entro e acesso, e agora eu estou diante do santo, e eu fecho a porta, e agora estou diante da vida e a oportunidade humana, não existe na Bíblia. A Bíblia derrota isso, destrói esse argumento, quando a palavra de Deus diz, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Não há 1 centímetro do mundo, não há 1 centímetro de toda a criação, onde Deus não coloque a mão e diga, é meu. Tudo é de Deus, tudo pertence a Ele. Não há nada profano nesse mundo que o homem não tenha profanado, porque tudo pertence a Deus. Você não sai da sua casa profana e vem para um templo sagrado. Você não sai de um templo sagrado e vai para o trabalho profano. Tudo é sagrado. Onde eu piso, onde eu vou, o santo está comigo, o Cristo Redentor está comigo. Significa que todo o espaço da terra é sagrado. Só que o secularismo diz assim, viva a sua vida mundana e viva a sua vida sagrada. Cortou o mundo em 2 espaços, e é por isso que a gente chama hoje de uma vida hipócrita, uma vida que tem 2 caras, a secular e a vida sagrada.
O secularismo joga Deus para a lateral, joga Deus aos descanteios e diz, Deus pode ser acessado de vez em quando. Mas a Bíblia diz que Deus é o tempo todo acessado, em qualquer momento da nossa vida, porque nós não podemos sair da presença dEle. O Salmo 139 garante isso. Se eu vou no mais alto, lá está. Se eu vou no mais embaixo, Ele está. Se eu tomo as asas da alvorada, lá o Senhor também vai me achar. Não há como fugir da presença sagrada de Deus. E secularismo é uma mentira. Ele apenas apazigua a nossa consciência para a gente poder viver mais como seres humanos carnais, em situações que a gente quer tirar vantagem pessoal, do que cristãos. E ali a gente fala, aqui eu posso ser como eu sou, porque eu não estou na igreja, nem estou na presença de Deus. Essas três coisas. O relativismo, onde eu tenho minha verdade, você tem a sua. O individualismo, fica no meu canto, você fica no seu. O secularismo, Deus fica lá e eu fico aqui. É a ideia de a gente duplicar a vida e colocar estacas, principalmente em relação à família. E não é de surpreender que hoje as pessoas dentro de casa se conhecem cada vez menos. Um pai não sabe o que o filho gosta de comer, já faz tempo. Por quê? Porque ele não almoça mais com a família, ele não come com a família, ele não sabe o que os filhos gostam de comer. De repente está lá, o menino fala assim, mas eu não gosto de comer isso. Como assim você não gosta de comer? Já faz uns 6 anos, pai, que eu não como isso. Filhos que têm dado cartão de presente para o pai, porque não sabe o que o pai gosta, que vive tão longe, tão distante. Pai, vai lá, compra um presente para você para o dia dos pais. Eu não sei mais quem o senhor é. Pais que tiram dinheiro do bolso e dão para suas esposas, né, maridos dão para suas esposas e dizem, vai lá e compra o seu presente. A mulherada adora isso, né? Ama ganhar dinheiro para comprar presente. Ele está dizendo para você, eu não sei quais são os seus gostos, eu não me interesso saber o que você quer, vai lá e compra alguma coisa do seu interesse. Isso é uma comunicação de um mundo que está sendo pervertido nos relacionamentos. E o que é isso? Cada um vivendo no seu quadrado, transforma uma família cada vez mais fragilizada. Porque uma família que não é sustentada em relacionamentos, não pode ser uma família saudável. Isso se aplica a tudo. Você é filho? Pense nisso em relação aos seus pais. Você é casado? Pense isso em relação à sua esposa e marido. Você tem filhos? Pense isso em relação aos seus filhos e como lida com isso. Toda essa mortalidade está com a arma voltada para nós, mirando a sua e a minha família, dizendo, nós vamos destruir você. E o que você vai fazer? Vai cruzar os braços ou você vai contra-atacar? E quais são os argumentos que a gente tem para contra-atacar um mundo que está colocando o canhão da destruição diante da nossa família? A arma que a gente tem para contra-atacar são as Escrituras, queridos. Não é a ideologia do governo, não é a ideologia de um filósofo, não é a ideologia de um marxista. Não, queridos. Nós temos a ideologia bíblica, que na verdade é a doutrina bíblica da família. É essa que a gente tem que capturar. Não é o que o pensador A fala, o que o pastor B fala, o que o pastor que faz dar risada fala sobre casal e eu amo ele falar. Não é isso, queridos. É o que a Bíblia diz que a minha família é e qual é a minha responsabilidade dentro da família. Eu acho muito interessante, eu falei na quinta-feira sobre isso, sobre o divórcio, quando os fariseus vão para Jesus e dizem assim, Jesus, como é que é o negócio do divórcio? O senhor aceita? Aí Jesus faz uma teologia sobre divórcio. Os fariseus dão um passo para trás e falam assim para Jesus, se é desse jeito é melhor não casar. Pode olhar lá, Mateus capítulo 19, no final da conversa os fariseus falam, se é melhor assim, é melhor o homem não se casar. Jesus ainda é educado, fala assim, não, isso é para quem tem chamado. Isso é para pessoas que foram chamadas para não ficar casadas, mas o casamento tem que ir, porque o que Deus uniu não separa o homem. Mas a grande verdade é, se você não está preparada e não está preparado, você se separou de um relacionamento, ou se você está querendo entrar num relacionamento, é muito sério ter uma família, queridos. Não é um teste, não é um laboratório, não é uma oficina, onde a gente coloca uma peça, tira outra, não é. Família é indestrutível, é indissolúvel. Quando nós fazemos a conexão com o cônjuge, essa conexão é indestrutível. Quando nós criamos gente da nossa genética, que tem a nossa fita de DNA, baseada nas nossas características milenares, nós estamos declarando que isso é conectado a nós, e não é um divórcio, um papel assinado que vai mudar. Não é um mundo que fala, pode separar, rasga o papel, inventa de novo, faça mais um, tenha outro filho com outra pessoa. Não é isso que vai mudar a realidade da Bíblia, que mostra que a família é indestrutível e indissolúvel do ponto de vista de Deus. E como é que a gente vai atacar esse mundo? Só com a palavra de Deus, só com as Escrituras.
E eu quero usar o texto do Salmo 128 com você aqui essa noite, rapidamente, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A sua mulher será como uma videira frutífera ao interior da sua casa, e os teus filhos como rebentos de oliveira, ou plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, haverá prosperidade de Jerusalém por todos os dias da sua vida. Verá os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Esse texto, ele é um carimbo, ele é um retrato de uma família abençoada, não perfeita, queridos. Eu tenho dito, desde que eu tenho chegado nessa comunidade aqui, não existe família perfeita. Tem gente que quer destruir a família porque o marido não é perfeito, a esposa não é perfeita, os filhos não são perfeitos, e nunca vão ser. Não existe família perfeita, mas existe essa família aí, ó. Essa existe, e essa nós devemos buscar. Esse é o ideal de excelência de uma casa. E uma casa que é bem ajustada, uma casa que tem cada coisa no seu lugar, uma casa que tem as suas prioridades bem definidas. Não é uma igreja não é uma casa que vai de acordo com a maré, não é uma casa que muda os seus valores de acordo com as intenções do mundo, não é uma casa suscetível às modas da terra, não, é uma casa estaqueada, uma casa firme, uma casa sólida, com cada coisa no seu lugar. E quais coisas são essas? Vamos lá. Primeira coisa que esse texto mostra para mim, que Deus vem antes das pessoas. Numa família, olha o que o texto diz, e ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O homem aqui, aí você pode colocar o gênero feminino também. Na verdade, poderíamos colocar aqui como humanidade. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Toda família bem-sucedida, toda casa feliz começa com gente crente dentro do lar. Com gente que teme a Deus. O que você precisa não é de um marido mais rico. O que você precisa não é de uma esposa mais bonita. O que você precisa não são de filhos mais obedientes. O que você precisa é de um marido mais crente, é de uma mulher mais de Deus e de filhos do altar. O que nós precisamos, queridos, não é gastar os nossos recursos para tentar curar um casamento ferido na base dos nossos esforços. Nós precisamos de Deus na casa. Nós precisamos de Deus na família. Sem Deus nós vamos fracassar, sem Deus nós não vamos resistir a essa artilharia pesada contra nosso lar, contra os nossos filhos. Se não houver uma referência divina dentro das casas, nossos filhos serão tutoriados pela internet. Se não houver uma instrução divina na nossa casa, nosso casamento será monitorado e manipulado pelas vidas que já perderam os seus. Se não houver Deus na casa, nossa família corre risco, corre risco. E tem gente que está procurando as características de dinheiro, de patrimônio, de estabilidade, de beleza, de sexualidade, dentro do casamento. Mas Deus vem antes de qualquer coisa disso, queridos. Seu casamento não está bem, eu pergunto, tem Deus nele? Sua família não está legal, eu pergunto, tem Deus nela? Seus filhos não estão obedientes, eu digo, tem Deus no caráter deles? Porque não é questão de aborrecência, não é questão de um homem vulnerável sexualmente, não é a questão de uma mulher infeliz e maltratada, é a questão de Deus no lar, porque Deus no lar faz um homem decente, faz uma mulher sábia, faz filhos tementes. Por isso que a palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de todas as tuas forças. Se o seu marido não ama Deus, é bem provável que ele não consiga te amar. Se a sua esposa não ama Deus em primeiro lugar, como é que ela pode ser uma esposa sábia? O que nós precisamos impulsionar a nossa casa é amar a Deus, queridos. Não buscar as coisas, mas amar a Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente ensina os nossos filhos a terem sucesso. A gente faz com que eles passem em primeiro lugar no vestibular dos nossos sonhos, para poder esfregar na cara dos nossos amigos e dizer que nós chegamos em algum lugar com os nossos filhos. Nós ensinamos eles a serem concorrentes, mercantilistas, capitalistas, consumistas, mas não ensinamos a palavra de Deus, a vida no altar. E sabe o que nós estamos colhendo? Semeia vento, colhe tempestade. Uma geração rebelde que não quer Deus. E a culpa é de quem? A culpa é da igreja, que não tem ministério com jovens. A culpa é do pastor, que não fala a linguagem dos jovens. A culpa é do mundo, que está ficando cada vez pior. E Deus na casa, irmãos. E a nossa responsabilidade de Deus vir antes de qualquer coisa. Você que está pretendendo em casar, o cara é legal, é de caráter. Eu vou usar só no sentido masculino, mas você pode inverter também para o sentido feminino. A mulher é legal, é de caráter. Mas tem Deus.
Tem temor de Deus nesse relacionamento? Porque quem está casado não pode sair. Se o camarada é um perverso, um descrente, um ateu, não dá para sair. Por isso pense bem antes de casar, porque você pode sair ainda. Eu estava numa cidade pregando a muitos quilômetros, milhares de quilômetros de distância daqui. Eu estava num hotel. Entrei no elevador, subi e parou num outro andar e entrou um homem com 2 prostitutas, que já dá para saber logo pelo perfil que são prostitutas e garotas de programas, no meu elevador, junto, e subimos mais alguns andares. Quando eu cheguei, ele desceu no mesmo andar que eu. Eu saí para o meu lado e fui para o meu quarto, ele saiu com as 2 prostitutas e foi para outro quarto. Eu não sou melhor que ele. O mesmo pecado que habita nele também habita em mim. As mesmas fraquezas que ele tem, eu também tenho. Eu não tenho mais caráter que ele, eu não sou um ser humano melhor que ele, mais privilegiado que ele. Tudo que um homem pode ter de mal que tem nele, também tem em mim. Qual foi a diferença que fez com que ele entrasse num quarto com 2 prostitutas e eu entrasse no outro quarto para ligar para minha família e matar a saudade falando com eles? O que foi a diferença, queridos? Deus. Eu não sou melhor que ele, mas o temor a Deus coloca as estacas e as coisas no seu devido lugar. Eu entro para um quarto e ligo para minha família. Eu não vou me envolver com promiscuidade. Deus, porque ninguém saberia, ninguém entenderia. Talvez aquele homem tivesse uma família tão linda como a minha, esposa, filhos. E o que fez a diferença? Que um foi para um lado e o outro foi para o outro. Deus. Se não houver Deus na família, nós estamos preparados e prontos a perder, a sermos esmagados. Mas ele é tão bom, mas ela é tão boa. Se não houver Deus, você corre riscos, sérios riscos. Deus vem antes de tudo. Segundo, o cônjuge vem antes dos filhos. O texto diz logo em seguida: assim será a esposa dele. Olha como é que vai ser a esposa: como uma videira frutífera no interior da sua casa. Antes de falar dos filhos, se fala da esposa, porque essa é a sequência, queridos. É casamento e filhos. A prioridade é o cônjuge, a prioridade não são os filhos. A gente tem assistido os filhos ocuparem a posição de cônjuge no casamento. Os filhos dormem na cama para que o marido saia da cama e durma no quarto ao lado. Os filhos dormem no meio para separar o casal da vida sexual. Você sabia que a cama do seu quarto é um lugar santo? E cama a gente usa para 2 coisas. Uma para fazer sexo e outra para descansar. Tem gente que está levando trabalho para a cama, tem gente que está levando celular para a cama, tem gente que está levando os filhos para a cama. Cama é lugar de fazer sexo e lugar de descansar, para você que é casado. É um lugar sagrado, um santuário do descanso e do prazer. Só que os filhos, eles entram a todo tempo. E o complexo de Édipo, queridos, é o nosso pior inimigo nessa batalha, porque eu também tenho 2. Eu não sou um ermitão que vivo aí pelos desertos sem esposa, sem filhos. Eu vivo isso. Eu vejo a minha filha querendo me separar da minha esposa às vezes, e meu filho querendo separar da minha esposa de mim. Eu vejo esse complexo estabelecido, mas a gente precisa dizer: agora é a hora da mamãe e do papai. Filhinhos, vocês têm que estar no seu lugar. E não tem nada mais bonito que a gente possa deixar para os nossos filhos do que a nossa união conjugal intacta. Pais que são manipulados pelos filhos, filhos que são mais a favor, e esse é mais bonzinho, meu pai é mais bonzinho, minha mãe é mais boazinha, que perde a integridade conjugal, que não disciplinam juntos, que não passam tempo juntos, para poder dizer: os nossos filhos vão ser educados assim. E os filhos se intrometem o tempo todo, decidem as coisas em casa, decidem onde vão passar as férias, decidem como que tem que ser o quarto, decidem o que tem que fazer. Filho não decide, queridos. Esse tempo nós estávamos numa reunião de pais e mestres, e aí uma mãe se levantou para falar de uma situação, e ela disse assim: primeiro eu vou consultar, o meu filho, para ver se ele aceita isso e se ele está de acordo. Não tem problema, queridos, não tem problema nenhum consultar filho. O problema é quando o filho tem 5 anos de idade, e a mulher fala isso. Onde isso vai acabar?
O marido e a esposa saem para dar uma voltinha de carro e falam, vamos comer, não sei o quê. Eu não quero. Muda todos os planos. Os filhos entraram. E sabe o que acontece? O casal vai vivendo tanto para os filhos. Quando eles casam e vão embora, sabe o que acontece com o casal? Um olha para o outro e fala assim, quem é você mesmo? O que você se tornou? Por isso que o maior índice de divórcio hoje tem estado na melhor idade também. No período onde os filhos, não na melhor idade, né? Na maior idade dos filhos, melhor fazendo. Quando os filhos alcançam a maior idade e vão alçar voos, o maior índice de divórcio se concentra ali. Porque enquanto eles têm o filho, a mãe tem o refúgio da sua frustração. Ela não tem um casamento filho, mas ela não tem um casamento fiel, ela não tem um casamento feliz, mas ela abraça os filhos como se fosse a única felicidade da sua vida. E quando os filhos vão embora, a felicidade acaba e ela vai ter que lidar com o traste o resto da sua vida, ou não. Assina o papel e cada um vai para o seu canto. O marido, uma vida conjugal miserável, agarra os filhos como a única prioridade da sua vida. Não, pastor, porque minha filha é tudo para mim. E o seu marido? Não quero nem falar sobre isso, pastor. Está errado. Seu marido é tudo para você. Sua esposa é tudo para você, porque não tem como ter filhos firmes, sólidos, decididos, abençoados, com um casamento capenga, com um pai que não respeita a mãe que não ama o marido, que não dá prioridade. O que você está comunicando aos seus filhos? O que nós estamos dizendo a eles? Por isso que a palavra de Deus orienta em Efésios capítulo 5, a relação de Jesus com a igreja. Ele diz, maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja e deu a si mesmo por ela. O amor do marido pela esposa é um amor sacrificial, ao ponto de Jesus dizer e comparar isso. E Paulo diz, mulheres, respeitem seu marido como cabeça, assim como também Cristo é o cabeça da igreja. A mulher quer amor e o marido quer respeito. Não deixe os filhos ocuparem esse poder. Não deixe os filhos manipularem isso. Criança, filhos adolescentes, filhos jovens, cada um tem o seu quadrado, eles são filhos. Eles vão passar pelo seu casamento, mas quem vai ficar do seu lado é o seu marido e a sua esposa. Eu saí de casa, eu tinha 15 anos, queridos. Se eu for nessa mesma dinâmica da minha família, eu só tenho mais 5 anos com a minha filhinha. Se fosse a mesma coisa, minha filha tem 10, só mais 5. Imagina, 2025 eu já não tenho mais a minha primogênita. Eu já está voando, já está indo para outros lugares. Já parou para pensar nisso? Os filhos passam pelo casamento e o casamento é que sustenta. Então coloque os filhos no lugar deles dentro do casamento. Eles são bênção, eles são alvo do nosso amor, mas o cônjuge vem sempre em primeiro lugar. Não deixe filhos entrarem, intrometerem e ocupar o papel de pai em casa. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, acho que tem mais 2 minutinhos para falar sobre isso. Eu aconselho muitos filhos que vêm com um peso de culpa no meu gabinete para conversar comigo, sabe por quê? Eles se sentem responsáveis pela frustração do casamento dos pais deles. Deixa eu fazer uma coisa particular, não gosto de fazer isso, mas porque você, eu preciso fazer isso agora, porque você coloca o seu filho como seu cônjuge, e no padrão de prioridade da sua casa, quando o seu casamento não dá certo, ou começa a dar sinais de fracasso, ele vem para buscar ajuda, porque ele se sente responsável pelo fracasso do casamento que não é dele, que é responsabilidade do marido e da mulher cuidar, mas o filho recebe essa carga, filhos tentando suicídio, filhos deprimidos, filhos totalmente complicados, rebeldes, porque colocaram uma carga dizendo, a minha casa não é feliz por minha causa, e não é por causa dele, ele só ocupou um lugar indevido que você deixou ele ocupar. Desculpe falar você, mas quem sabe isso impacta mais, e ajuda a gente a tomar algumas decisões mais sérias, em relação ao nosso cônjuge. Cônjuge vem antes dos filhos, mas filhos vêm antes dos amigos. Deus vem antes de tudo, das pessoas, o cônjuge vem antes dos filhos, e os filhos vêm antes dos amigos. Não existe sacrifício que vale a pena, quando o que nós estamos fazendo de moeda de troca, são os nossos filhos. O pastor Edson é meu pastor, meu amigo, ele trabalhou no Banco do Brasil por muito tempo na gerência. Ele disse que um dia ele estava num curso e um gerente de alto escalão disse assim, eu já perdi 3 famílias para estar aqui, estou disposto a perder a 4ª. Qual é o valor disso, queridos? O que vai levar uma pessoa a viver tão mediocremente dessa maneira? O que vai levar uma pessoa a viver empobrecida, maltratando aqueles que o amam? Qual vai ser o retorno que a vida vai dar a essa pessoa? Não precisa nem orar, não precisa nem de vingança.
próprio ato dela vai fazer com que seja cruel o final da sua história. Filhos vêm antes de amigos, filhos vêm antes da nossa vida social. Eu não consigo entender famílias que são sacrificadas para a vida social e os filhos são terceirizados para os outros cuidarem. É o vô, é a avó, é o tio que fica final de semana. Um dia eu estava fazendo uma visita, uma situação, eu cheguei lá e tinha um menininho, e aí a avó estava cuidando do menininho, eu fazendo a visita e conversando, e menininho e tal, daqui a pouco chegou o pai, opa, tudo bem, tudo jóia e tal. E cumprimentei ele, não o conhecia, tudo jóia, beleza, ele pegou o tênis, a camiseta, trocou, falou, mãe, estou indo, tá bom? Ele falou, beleza, filho, tal. Aí eu falei, e ele, né, mora com a senhora? Não, ele tem a casa dele. E o filho mora com a senhora? Não, eu só fico para cuidar dele. Eu falei, então tá já. E que hora que ele volta da academia? Aí ele falou assim, lá, era umas 6:30 da tarde. Ele falou, umas 8:30, 9 horas ele volta. Eu falei, tá. E ele cuida do filho? Ela falou, é assim, na verdade, mas eu, né? Qual é o sentido disso? Qual é a prioridade disso, queridos? Eu quero viver a minha vida como se não tivesse filhos, é isso que ele está comunicando? E está dizendo para aquele menino, você é um estorvo para mim, porque você está atrapalhando o meu processo de vida, você está atrapalhando minha saúde, o meu bem-estar, a minha autoestima, fica aqui com a sua avó que eu vou cuidar da minha vida. Quantos de nós não negociamos isso? Negociamos isso com o trabalho, a gente fala, não, agora não porque eu tenho trabalho, não, agora não porque eu tenho trabalho, não, agora não porque eu tenho trabalho, filhos ficaram para trás. Não, porque agora eu tenho que atender meu amigo, não, porque agora eu tenho que cuidar daquela outra pessoa que é muito parceira minha. Será que isso vale a pena? Porque quando nós estamos negociando a prioridade dos filhos na nossa família, nós estamos negociando duas coisas. Primeiro o amor, segundo a disciplina. Essas duas coisas vivem na família, queridos. O amor e a disciplina. Deuteronômio 6, Deus diz para o povo de Israel, quando você for falar da minha palavra, fala com seu filho, assentado, a caminho, no campo e em casa. O que significa? Leva seu filho junto. Mostra para o seu filho a vida como ela é, e mostra a minha palavra dentro da vida. Não é para deixar o seu filho na igreja, terceirizar, falar para o pastor ou para o professor, criar o mundo que ele precisa. Não, é você no caminho, na sua casa, no dia a dia. A gente está terceirizando. Não, pastor, mas na verdade assim, o que acontece é que eu não tenho muito tempo, mas eu tenho feito o meu melhor e eu pergunto às redes sociais, o YouTube está discipulando o seu filho. Nós vamos ter uma geração daqui a pouco que não sabe de onde veio sua educação. Aliás, vai saber sim. Vai vir do Felipe Neto. Já pensou um monte de filho do Felipe Neto? Meu Deus, eu não quero nem ver o que vai ser esse mundo. Se os nossos filhos forem discipulados pelo Felipe Neto. Porque a gente passa 20 minutos com os nossos filhos e eles passam 2, 3, 4 horas por dia com o Felipe Neto. O que vai ser desse mundo? O que vai ser dessa geração, queridos? A gente não passa um minuto lendo a Bíblia com eles, mas eles ficam 5 horas com os youtubers favoritos deles lá. Esse espaço não é vazio. E sem disciplina, sem proximidade, não tem disciplina. Tem pai que quer disciplinar na hora que chega em casa, quer ser valentão, não anda junto, não ama, não abraça e depois quer disciplinar. Disciplina sem o amor, pessoal, é tirania, vai gerar rebelião. Amor sem disciplina é frouxidão, é covardia, vai virar um delinquente. Amor e disciplina dão os braços juntos, andam juntos. Provérbios 29, 15 diz assim, aquele que afasta a vara do seu filho gera vergonha para sua casa. Pastor, agora eu vou chegar a samambaia no meu filho, rei, o cinto. Não. A Bíblia fala vara da disciplina, significa que tem que ser coerente, sábio, entendido para fazer isso aí, porque senão é punição. Punição é diferente de disciplina. Tem pais que punem os filhos, mas não disciplinam. Punir é deixar de castigo sem explicar o modelo de transformação que você precisa. O erro que ele cometeu e como reparar esse dano. É punir, é jogar no canto. Agora, a disciplina é um processo de aprendizagem, onde eu sei que eu errei, fui punido por isso, mas ao mesmo tempo eu recebo a disciplina para aprender a receber maturidade. Quem vive distante dos filhos não consegue amar. Quem vive distante dos filhos não consegue disciplinar com autoridade. Escute o que eu estou te dizendo, e não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus que nos garante isso. E para ir já para o final, a família vem antes das coisas. Pessoal, nós vivemos num mundo que idolatra as coisas e que usa as pessoas. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Eu já vi famílias sendo destruídas por causa da avareza, por causa do apego aos objetos. Meu casamento nunca foi por água abaixo, nem quase foi.
mas eu percebi que seria algo muito nocivo se eu continuasse com o comportamento de amar as coisas. Porque dentro do conceito materialista, para mim sempre foi um pouco mais difícil conquistar as coisas. Aquilo que era conquistado eu deveria cuidar com todo custo, porque coisas importam para mim. Quanto mais suor eu empreguei naquilo, mais eu tenho que cuidar. E lá estava eu viajando 2, 3 dias, quando chegava em casa, antes de entrar pela porta da sala, eu dava 3 voltas em volta do carro. Não, pessoal, não era simpatia para abençoar o carro, era para ver se não tinha nenhum risco novo. Eu fazia isso. E eu percebi que isso é uma atitude de coisificação das pessoas. Elas valem menos do que os objetos. Eu já estive em casa que caiu alguma coisa com uma criança, quebrou um prato, quebrou alguma coisa, a criança fez xixi na calça de medo. Já vi isso. Porque coisas nessa casa são muito importantes. Pai que espanca o filho porque apareceu um novo risco no carro, ou porque ele sujou o banco, né, de tecido, ou porque rasgou o banco de couro. Ou seja, não estou dizendo que é para desmazê-lo, chega lá, quebra tudo, quebra tudo, não vale nada, né? Isso não vai ficar nada na terra, não. As minhas coisas são zeladas, as minhas coisas são cuidadas, mas as minhas coisas não devem valer mais do que a minha família. Coisas apodrecem, coisas acabam, coisas vão embora, perdem valor. O carro que você sonhou para pagar, terminou agora a prestação, depois de 78 vezes, está lá, você perdeu tanto dinheiro nele, a sua família está aí ainda. O mesmo valor, nunca mudou. Pessoas valem mais do que coisas. E a palavra de Deus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Por que a Bíblia diz isso? Será que é só uma frase de efeito para a gente poder usar, para o Mahatma Gandhi poder usar na sua Revolução Pacífica na Índia, para o Martin Luther King usar esse termo lá na Revolução da luta contra a segregação racial nos Estados Unidos? Será que esse texto é só para uma frase de efeito, irmãos? Não, é para eu aplicar na minha casa. Eu amo o meu filho como a mim mesmo, eu amo a minha esposa como a mim mesmo. Se eu não sou capaz de amar a Deus e amar a mim, a minha família está em risco. A minha família está em risco. Nesse mundo de coisificação do ser humano, onde as pessoas valem bem menos do que os nossos objetos materiais, a família está correndo grande risco, porque nós estamos negociando ela para conseguir as coisas, e não é por pouco que Jesus disse, busque primeiro o reino, que as demais coisas são acrescentadas. A ordem é essa, não ao contrário. E isso pode estar trazendo grandes desesperos na sua vida, no seu coração. Então, eu vou encerrar aqui essa noite, para que traga uma reflexão sobre o Salmo 128 com todos esses textos. O texto diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Temor a Deus vem antes das pessoas. Bem-aventurado o homem que tem a sua esposa. Casamento vem antes dos filhos, os cônjuges. Bem-aventurado o homem que tem a esposa e os filhos. Os filhos vêm antes dos outros e dos nossos relacionamentos sociais. Bem-aventurado o homem que tem esposa, os filhos, porque ele vai trabalhar e tudo irá bem, ele vai comer do fruto do seu trabalho, ele não precisa ficar buscando coisas, ele não precisa sacrificar sua casa, ele não precisa se corromper com esse mundo, ele pode amar a esposa, os filhos, amar o marido, amar as crianças, amar os pais, e ele pode ter tudo que esse mundo pode dar, sem perder o principal, sem perder o mais valioso, o mais essencial para a sua vida. Por isso que o Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Pode trabalhar à vontade, irmão. Pode ralar, acordar cedo. A Bíblia vai chamar isso, se você negociou a sua casa e não levou a sua casa para Deus, a Bíblia vai chamar isso de trabalho tolo, trabalho imbecil, trabalho inútil. Imagina só que eu pego para você e falo assim, rapaz, pega essa pedra e leva para lá. Você fala assim, senhor pastor, pois não. Aí eu olho para você e falo assim, pega aquela pedra, traz para cá. Você fala assim, não, pois não, pastor. Rapaz, pega essa pedra, leva para lá. Eu disse, não, pastor. O que você ia falar para mim? Ô, pastor, quer chegar aonde com isso? Eu pergunto para você isso. Quer chegar aonde? Colocando o trabalho como ídolo em casa. Quer chegar aonde? Colocando dinheiro como benfeitoria maior no seu lar. Seus filhos não estão em busca de herança financeira, eles estão em herança de caráter, de Deus, de presença de Deus, de família. Seus filhos não estão preocupados se você vai ter carro zero a semana que vem para andar, ou se vocês vão morar numa casa própria daqui a 20 anos. Seu filho quer você do lado dele, sua esposa quer você do lado dela, seu marido quer você inteira, completa, consciente, saudável do lado dele. Sua casa precisa de parceria, cumplicidade, cada coisa no seu lugar.
E que desafio, irmãos, começar isso essa noite. E se você não sabe por onde começar, a equipe de louvor vai cantar uma canção linda com você aqui essa noite. E a canção que ela vai cantar diz respeito a buscar a Deus. Se você não sabe por onde começar, comece por Deus. Tem tanta coisa para arrumar na sua casa, na sua família, você que está assistindo pela internet, tem muita coisa para arrumar. Eu me compadeço do seu coração também. Porque eu também, enquanto falo, também sei que tem muitas coisas para consertar. Mas vamos começar com Deus. Se você não sabe por onde começar a sua casa, comece com Deus. Olha o que esse texto diz que eu deixo. Texto não, essa frase que eu deixo para finalizar. Vivemos num mundo que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Está na hora de revertermos esse quadro. Porque a verdade não é esquecer de Deus, usar as pessoas e buscar as coisas. A verdade é buscar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. As coisas estão aí para serem usadas, as pessoas para serem amadas e Deus para ser buscado. Não inverta essa rotina e nessa prioridade. Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar. Senhor Jesus, eu peço no nome de Jesus, porque nós temos pessoas aqui e temos pessoas em casa que precisam de Ti. Eu preciso de Ti, Jesus. Distante de Ti eu não posso ter uma família feliz. Distante de Ti eu posso ser um homem de caráter, honesto, que paga as minhas contas em dia, mas mesmo assim eu não posso ter minha família saudável. Distante de Ti ninguém pode viver, Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, em todos os corações que me unem a essa palavra e que sabem a importância da sua casa, tem pessoas aqui que não casaram, mas que são filhos e podem voltar para a sua casa com uma nova mentalidade. Tem pessoas aqui que não são pais, mas já são maridos e esposas, que podem voltar para casa com uma nova mentalidade. Ô Senhor, eu peço que todos nós possamos começar por Ti, porque o Senhor vem antes de tudo, e o Senhor nos ajuda a corrigir, porque depois do Senhor, vem o nosso casamento, depois do nosso casamento, vem os nossos filhos, e antes das coisas, sempre virá as nossas famílias. Assim nós oramos para o Senhor nos ajudar, para o Senhor nos fortalecer, e para o Senhor nos levar para abraçar essa causa, e seguirmos como gente que vai na contramão desse mundo, que tem voltado uma artilharia pesada, para destruir a nossa casa, destruir a nossa vida e a nossa felicidade. Não nos deixe cair nesse erro. A verdade está aí, e a verdade é única, o padrão de Jesus e da sua palavra, para sermos felizes e abençoados no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar essa canção e depois o Gabriel vai encerrar com vocês aqui esse momento. Enquanto nós cantarmos, que você possa dizer: Senhor, já que eu não sei por onde começar e as coisas estão meio bagunçadas, eu quero começar contigo. Eu preciso de Ti, porque distante de Ti, Senhor, eu não posso viver. E depois dessa canção, e depois que você for embora, as crianças vão ficar com a tia Jujuba para uma ministração especial. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti.
as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Que essa seja a sua oração durante essa semana. Você clame e anseie por Cristo. Que essa seja a sua oração a cada dia. Para que o amor de Deus possa entrar em seu coração, na sua casa, na sua família, para que ela possa ser restaurada. É preciso colocar Cristo em primeiro lugar. É preciso que você volte seus olhos para Cristo. É preciso que você esqueça das coisas materiais. É preciso que você esqueça das mídias sociais, das redes sociais, e volte seus olhos para Cristo. Volte seus olhos para a sua família. Que essa seja a sua oração. Clame e anseie pelo Senhor durante essa semana. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo domingo. E dia! Tudo tem seu tempo. Tá na hora de acordar. Tá na hora de tomar café. Vai tomar banho, menino. Vem fazer tarefa. Tá na hora de brincar. Vai escovar os dentes. Gente, tem hora pra tudo, não é verdade? Lá no comecinho, quando só havia escuridão, Jesus disse: haja luz. Então ele separou a luz e a escuridão. E ele deu o nome à luz de dia e deu à escuridão o nome de noite. Isso foi para nos mostrar e ensinar que tudo tem o seu tempo.
Tem coisas que nós devemos fazer de dia e tem coisas que nós devemos fazer à noite. Tem tempo para tudo. E hoje, em comemoração à Semana da Criança, eu venho te lembrar que agora é tempo de ser criança. Nascemos, somos bebezinhos, depois vamos crescendo, somos crianças, depois adolescentes, depois adultos e depois velhinhos. Ufa! Mas hoje tem muita criança acelerando o tempo e querendo ser adulto. Pra quê, gente? Se ser criança é a melhor coisa do mundo. Criança pode brincar, pode se divertir, pode pintar, pode desenhar. Afinal, pode fazer um montão de coisa boa. Seja criança. Jesus um dia também foi criança e, seguindo as ordens de Deus, esperou a cada momento e o tempo certo de cada coisa. Deus tem um projeto para você. Não se preocupe, não corra, não avance o tempo. Cada coisa tem seu tempo, assim como diz em Eclesiastes 3:1. Então, galerinha, bora ser criança, bora ser feliz! Tudo tem seu tempo, é preciso aprender. Esperar com paciência o que Deus irá fazer. Tudo tem seu tempo, é preciso aprender. Esperar com paciência e obedecer. Tá bom, galerinha? Grava essa musiquinha na cabeça e seja criança, seja feliz. Um grande beijo, tchau, tchau!